Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para assistir a nossa aula de hoje de planejamento estratégico e orçamento empresarial. Nós estamos assim no final da grade do nosso conteúdo da disciplina. Então nós já estamos falando lá em orçamento empresarial, já algumas aulas dentro dos exercícios que foram passados, com aquelas planilhas que vocês adoraram, né, que a gente sabe disso. E agora nós vamos falar sobre algumas situações interessantíssimas que também tem o orçamento empresarial, tá certo? Então, na última aula nós falamos sobre o orçamento contínuo. Só para lembrar vocês aí, que foi isso que nós falamos na nossa última aula gravada, tá? Dando continuidade, nós vamos falar sobre informações financeiras que são essenciais para decisões gerenciais. E aí, quando eu trago essas situações de informações financeiras, e eu falo assim que é para decisões gerenciais, nós vimos que o orçamento empresarial está ligado diretamente, né, a essas decisões. Por que isso? Porque lá no início do planejamento estratégico, foi tomada uma decisão de se implantar um planejamento, tá certo? E aí a gente foi olhando lá ao longo das nossas aulas que esse planejamento vai precisar de dinheiro para se fazer. Então, todas as ações dele vão ter que ter dotações financeiras, tá ok? E aí é importante que a gente também tenha a ideia de tudo isso que compõe o orçamento financeiro, tá certo? E essas informações financeiras são importantes. Lá atrás nós vimos lá nas nossas simulações de orçamento, né, que tem várias informações. O último exercício que eu passei para vocês aí no último sábado letivo nosso foi show de bola, exatamente isso, trazendo várias situações importantíssimas para o orçamento empresarial. E uma dessas informações financeiras, que é essencial para a tomada de decisão, por exemplo, é vendas e margem de contribuição. E aqui eu tenho que explicar isso para vocês mais detalhadamente, né, que a venda de produtos, de serviço, ela está diretamente ligada ao faturamento, certo? E aí quando a gente olha para o faturamento, a gente vai imaginar assim, olha, eu tenho despesas e custos que eu tenho que pagar, tá certo? São lá pessoal, impostos, taxas, pagamento a sócios, prolabore e tudo mais, está lá em custos e despesas, tá certo? E aí eu preciso faturar um valor mínimo que vá cobrir essas despesas todinho em custos e eu não vou ficar devendo nada a ninguém. Essa é a ideia inicial, é o nosso famoso ponto de equilíbrio, tá certo? E aí eu vou calcular dentro desse meu faturamento, certo? A minha margem de contribuição. A margem é aquele corte que você vai dar no faturamento e vai falar, isso daqui é para pagar custos e despesas, ok? Então essa é uma informação importantíssima no orçamento empresarial, tá certo? Outro detalhe interessantíssimo é o detalhamento de gastos por área. Então eu tenho lá na empresa, eu tenho várias áreas. Ah, eu sou meia, eu mesmo e papai do céu que funciona a empresa. Legal. Mas você tem dentro do teu próprio negócio, mesmo sendo uma pessoa só a gerenciar, você tem que olhar para o teu orçamento e para o teu faturamento e falar assim, olha, tanto desse valor aqui vai para a área administrativa, eu vou pagar lá o contador, se tiver, eu vou pagar alguns impostos à prefeitura, etc. Então isso vem com aquela área determinada, a área administrativa. Ah, eu preciso lá, eu sou MEI, mas eu faço serviço de serralheria, por exemplo. Ah, legal, então para aquela produção do produto, tá, eu vou ter que ter um valor desse faturamento direcionado. Então são despesas relacionadas lá, manutenção de máquina, compra de eletrodos, etc. Então, esse detalhamento de gastos por área é importantíssimo para o orçamento empresarial. Outra situação que não pode fugir do orçamento, tem que constar lá no orçamento, é o fluxo de caixa da empresa.
Por que isso? Porque eu tenho que fazer minha ligação do que eu faturei com o que eu vou pagar, qual a data, se na data X eu vou ter valores para isso, qual é o melhor período do mês de recebimento e faturamento, para que eu possa conciliar as situações de pagamento, tá certo? Então esse mapa do caixa é importantíssimo, não só para a empresa, mas para o próprio empreendedor entender do seu negócio, né? Estou falando de uma empresa em geral, para um empreendedor individual, por exemplo, é que ele tem esse fluxo de caixa a todo momento disponível e atualizado. Ah, Marco, mas eu preciso isso para a vida pessoal? Claro que precisa. Se você tem remuneração do teu emprego, por exemplo, você tem que saber qual é o dia que você recebe. Né? Você não vai dar um cheque para o dia 20 e você recebe só dia 25 ou dia 30, porque você não tem dinheiro naquele momento, a não ser que você já venha fazendo o teu fluxo de caixa, onde que você vai pagando a despesa e naquele momento, que é o dia 20, né? Naquele momento lá no teu dia 20, você sabe que no teu caixa vai ter X. Então você está fazendo lá, além do teu orçamento financeiro pessoal, você está fazendo uma previsão de pagamento e saída de valores, tá certo? Nós temos também a demonstração de resultados. Olha, é muito interessante isso daí, porque a gente vai começar a olhar, tá certo? A receita total obtida, tá certo? Tirando dessa receita os impostos, os custos e as despesas totais, tá certo? Então esse demonstrativo, mais conhecido na contabilidade como DRE, tá certo? Então, essa DRE, para o orçamento, é, como se diz o outro, agregado. E você vai lá, fez o orçamento, grampeou ele lá, né? Tanto o teu fluxo de caixa como o demonstrativo de resultados, né? Que você vai ter que olhar, tá sempre olhando aqui dali para fazer teu orçamento. A outra situação, principalmente para grandes empresas, tá certo? Para a área contábil, é o balanço patrimonial, tá certo? Onde que você sabe os bens da empresa, os direitos da empresa, e lá, naquelas duas colunas, né, que a gente tem nesse balanço patrimonial, as dívidas e patrimônio do proprietário da empresa. Então nós temos lá esse balanço patrimonial, tá certo? Onde que tem bens e direitos, e do outro lado, o patrimônio e dívidas da empresa. Beleza? Então, essa daí também é uma outra situação de informações financeiras essenciais para o orçamento. E a outra situação é os indicadores de desempenho, onde você vai ter um índice que você fala, olha, eu estou bem nesse momento aqui, o meu índice foi bom nessa atividade, tá certo? Aí, geralmente, esses índices estão ligados ao quê? A parte financeira e operacional da empresa. E aí, se a gente olhar para o mapa do orçamento empresarial, quando a gente faz o orçamento, a gente começa a fazer, a gente previu, fez toda a previsão, botou no papel, botou lá no sistema, tal, olha, essas previsões estão aqui, tudo direitinho. Vocês lembram lá no exercício que do lado do que a gente fez a previsão, a gente tem um lado assim, uma coluna chamada realizado? Então, quando eu faço o orçamento, eu também sinalizo com o realizado que foi feito dessa dotação financeira. Eu fiz uma dotação de 100 e fiz realizado durante um certo período de 30%. Olha, então eu tenho que saber que o meu saldo é 70% do que foi previsto, ou se eu extrapolei, eu vou ter que indicar qual é o valor para que possa ser reposto, ser retirado de outro índice, para que componha novamente esse item que está defasado. Então, orçamento comparativo com o realizado, ok? E aí, a gente vai chegar àquele controle financeiro, olha, por onde que saiu esses valores, de que maneira eles foram retirados dessa previsão, tá certo? Posso corrigir os meus orçamentos? Claro que pode, depende de muitas situações que podem aparecer ao longo daquele espaço temporal. E aí, esse espaço temporal, você pode remanejar valores de outros índices, o orçamento tem essa facilidade, inclusive o último exercício que eu passei para vocês, traz essa situação lá, com o olhar do previsto,
com o olhar do pagamento junto do cronograma, tá certo? Do realizado, e o cronograma também, que traz uma previsão de pagamento, tá certo? De cada item daquele. Né? Lá no exercício eu trazia 3 sócios e como era feito o pagamento dos 3 sócios. O que foi realizado dentro do período, que foi sinalizado lá, tá certo? E aí fica mais fácil de você calcular. Algumas situações dentro do orçamento e junto com o cronograma, que a gente vai ver se o cronograma ele está sendo executado corretamente e esses valores estão se aproximando muito da previsão, a gente já começa a olhar para os outros itens onde que está sobrando valores, para você poder remanejar e recompor a previsão lá inicial. Tá ok? E aí vamos agora passar, depois de todos esses processos aí de planejamento estratégico, orçamento empresarial, vamos analisar então o nosso orçamento, tá? A gente vai começar a olhar, por exemplo, as variações apuradas. Por que variou esses valores? Por que minha previsão não foi tão bem próxima? Porque muitas vezes a previsão ela pode ser próxima, ela pode estar um pouquinho acima do que foi realizado, tá certo? Está dentro do proposto, que é você fazer uma previsão que não falte valores lá na frente, né? Porque a empresa ela tem um caixa, ela repassa para aqueles itens que foram, tiveram lá a tua dotação orçamentária. Então essas variações, né? Como é que está lá o plano estabelecido, se está dentro do cronograma correto, se ele está atrasado ou não. Você pode suprir algumas previsões daquela por algum motivo qualquer, né? Vamos lá que você ia comprar um caminhão e aqueles produtos que eram entregues pelo caminhão, você contratou uma terceirizada, você pode passar o valor para a terceirizada e o que sobrar você jogar em outros itens ou botar de novo no teu caixa. Tá certo? Toda essa avaliação do orçamento cabe a quem? Cabe aos gestores, né? A olhar para todos esses processos e ver o que estava acontecendo. Se essas variações foram muito expressivas, foram muito acima do previsto, ou muito abaixo, por que você supervalorizou essa previsão, você jogou para cima essa previsão? Foi feito um levantamento errado? Como é que foi isso? Tá certo? Então é importante também que os gestores tenham esse olhar, esse levantamento em mãos, para que ele possa analisar onde que foi cometido algum deslize aí, certo? A partir dessas informações, dessas situações que a gente viu, a gente começa a entender o que ocorreu dentro do nosso orçamento e dentro das nossas previsões, tá certo? E aí, a gente vai começar a fazer alguns questionamentos relacionados ao orçamento. Uma delas, uma pergunta assim, bem interessante, por que o valor orçado não foi cumprido? Olha, eu orcei 100, gastei 80, sobraram 20. E aí, por que esses 20 não foram utilizados? Tem que se justificar. Olha, não foi utilizado porque nós conseguimos um desconto, porque não foi necessário atender uma demanda tal, que ia gastar esse valor. Então, essas situações têm que ser analisadas. Outra situação, por que minha previsão orçamentária não ocorreu corretamente, ou foi abaixo, ou foi acima? Por que ela não teve essas realizações? Aí eu tenho que fazer aquela pergunta. O que houve? O que ocorreu nesse período que foi analisado que teve essa defasagem? Outra situação. Houve falha na gestão ou na operação das ações previstas? Também é importantíssimo se analisar. Pode ser a gestão do negócio, que naquele momento não conseguiu visualizar ou tratar essas ações de maneira que resolvesse esses problemas de defasagem. Houve um erro no orçamento, eu esqueci de orçar algum item, geralmente quando se gasta mais, ou tem que se remanejar valores de outras ações para cobrir, né? Então tem que se perguntar, houve um erro nesse orçamento? Ou foi um erro estratégico? Olha, eu tinha que realizar X, mas devido a uma situação qualquer de negociação de venda de um produto, não se fechou o negócio,
E aí esse faturamento não entrou, a saída de custos e despesas também não foi realizada, a compra de material não foi necessária. O que houve? Como é que foi isso? Foi, por exemplo, uma falha lá na negociação. Se a falha na negociação, já está na área estratégica da empresa. E aí uma outra pergunta importantíssima. Não cumpri meu orçamento, não realizei todo ele. O que aconteceu? Foi algum erro externo, algum fator externo que fizeram com que essa minha previsão orçamentária não fosse atendida? Como é que é isso? Tá certo? Então, se a gente for analisar esse último ano de 2020 agora, nós vamos ver que várias situações de previsão orçamentária aí se perderam ao longo do tempo por causa da pandemia. Então, foi fator externo. Alguns procedimentos contábeis também são importantíssimos para o orçamento empresarial. Entre eles, estabelecimento de um plano de contas e centros de custos. Contas, centro de custo. São indicadores, geralmente numéricos, tá certo? E nomenclatura de contas. Exemplo, a conta 001001 de 20, do ano 20. Tá certo? Ela se refere ao quê? Qual o procedimento, qual é o item. As contas subsequentes dentro desse item lá vai ter que estar sinalizadas quem é quem, para que você possa sempre identificá-las. Tá certo? O registro de receitas e despesas por produto, por conta, por centro de custo. Tudo isso tem que estar bem registrado, bem sinalizado para a tomada de decisões. Registros de pagamentos e recebimentos, é importantíssimo. Quando que foi recebido, qual foi a data, de quem, qual foi o direcionamento desses recebimentos, foi parcelado, foi feito de que maneira, foi depositado em qual conta, foi investido em quê, tudo isso tem que estar lá. Manter rigorosamente em dia a baixa dos pagamentos e recebimentos. Olha, eu vendi a prazo, dia tal tinha que ser pago. Olha, eu deixei para lá, não vi, passou do prazo, como é que eu vou cobrar essa pessoa? Eu tenho que saber isso daí. A pessoa pagou via banco, não foi diretamente lá na empresa, entregou lá o cheque, entregou o dinheiro, a cash. Mas ele pagou via banco, então tem que ir lá dar baixa nessa situação. Esse procedimento é a conciliação bancária que a gente usa lá na contabilidade. Ok? Nós temos também a apuração dos custos médios mensalmente. Quanto que eu gasto mensalmente? Quanto que é meu custo mensal? Apuração dos saldos e ativos e passivos da empresa. É importantíssimo isso daí. Tá certo? Então, como nós já vimos aí, o nosso orçamento empresarial, ele se inicia lá colocando-se os itens que vão ser abordados nas ações, tá certo? E depois a dotação, a previsão orçamentária disso daí. E agora nós vimos os indicadores, por exemplo, importantíssimos, as informações financeiras e alguns procedimentos que são necessários para se corrigir esse orçamento, para se analisar esse orçamento no geral e que a gente possa aplicá-lo e melhorá-lo no próximo. Ok? Essa é a nossa aula de hoje. Agradeço a presença de todos. Boa noite.